Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês rapidamente aqui de 3 decretos muito importantes para a definição das nossas eleições que acontecerão no IFSC em 2025. De novo, o mandato do atual reitor se encerra no dia 18 de agosto de 2025. Logo, as eleições precisam acontecer 90 dias antes de encerrar o mandato, então até o dia 18 de maio. O decreto que regulamenta as eleições no IFSC é o decreto 6986, de 20 de outubro de 2009. Esse decreto apresenta, inclusive, requisitos para quem gostaria de ser candidato aí a reitor ou mesmo assumir cargo de direção-geral dos campos e pró-reitorias. Então, vocês veem ali que está definido essa questão dos critérios no meio, nesse decreto aqui, ó. Ok? Poderão se candidatar ao cargo de reitor e ao cargo de diretor-geral dos campos os que preencherem os requisitos previstos no artigo 12º, parágrafo 1º e artigo 13º da Lei 11.892. Vamos olhar aqui, ó. Então, quando você procura essa lei, ele fala aqui, ó, 12º, né? Poderão se candidatar ao cargo de reitor os docentes pertencentes ao quadro de pessoa ativa permanente de qualquer um dos campos que integram o Instituto Federal e que possuam 5 anos de efetivo exercício em instituição federal. E pelo menos um dos seguintes requisitos: ser doutor, estar posicionado na classes D4 ou D5. Ok? Então vejam bem que esse primeiro inciso, se a pessoa tiver doutor, tiver 5 anos, já está garantido, não precisa estar no último nível. E os pró-reitores serão nomeados pelo reitor nos termos da legislação aplicável. E aí vejam que houve uma série de revogações do artigo 13º, e fica da seguinte forma: os campos serão dirigidos por diretores gerais, nomeados para mandato de 4 anos, permitida recondução, atribuindo-se o peso de 1/3 para a manifestação docente, 1/3 para os tais e 1/3 para os discentes. E aí fala também que tem que ter 5 anos de efetivo exercício e que se enquadre pelo menos uma das situações: preencher os requisitos para reitor, possuir, veja, em pelo menos uma. Então, se tiver o requisito do reitor, que é ser doutor ou ter 5 anos de exercício, né, ter 5 anos de exercício e ser doutor ou estar em último nível, também pode estar garantido para o diretor. Ou também se possuir o requisito de 2 anos de exercício em cargo ou função de gestão da instituição. Então vejam que nesse caso, para o diretor, não é necessário exatamente que tenha o título de doutorado, né? Precisa ter 5 anos de efetivo exercício e pelo menos 2 anos de exercício em cargo ou função. Tá? Ou ter concluído o curso de aproveitamento. Né? Então vejam que eu vou pegar aqui o regulamento, esse regulamento, que é o decreto 6986, ele volta aqui. Mas, no meio do caminho, nós temos outros decretos. Esse decreto aqui, ó, 10.829, de outubro de 2021, que apresenta alguns requisitos, né, para a ocupação de cargos públicos. Esse decreto foi regulamentado no IFSC por meio de uma portaria, que eu ajudei até a escrever ali. Essa portaria diz o seguinte, ó: para um cargo de pró-reitor ou diretor de campus, veja bem, ocupante CD2, CD3, CD4, é preciso ter alguns requisitos. Deixa eu mostrar quais são os requisitos aqui, ó. Poderão se candidatar ao cargo de diretor, preencher os requisitos, ou seja, só está igual ali o que está na lei, possui no mínimo 2 anos de exercício, né? E recomenda-se que as postulantes ao cargo de diretor-geral ou diretor-geral tenham concluído curso de formação nas áreas de liderança, gestão educacional, integridade e governança pública, ou obtido certificação profissional em áreas equivalentes, correlatas, para o cargo ou a função para o qual tenha sido indicado, com carga horária de 120 horas, ok? Então, vejam que cabe a cada um aí buscar respeitar essa questão. Agora,
O decreto 11.443, de 21 de março de 2023, olha o seguinte. Esse decreto dispõe sobre o preenchimento por pessoas negras de percentual mínimo de cargos em comissão e de funções de confiança no âmbito da administração pública federal. E não se aplica a cargos privativos de militares das Forças Armadas e quando a lei específica tratar do procedimento de escolha do ocupante de cargo em comissão ou função de confiança. Então veja que, vejam bem aqui, ó. Isso aqui, ó. Os órgãos e entidades deverão preencher percentual de cargos comissionados com pessoas negras, no mínimo 30%, deixa eu ver aqui, só conferir aqui, negras, no mínimo 30% para os níveis 1 a 12 e 30% para os níveis 13 a 17. São as denominações da FCE e CCE, depois eu posso mostrar para vocês qual a equivalência em relação a CD. Os percentuais mínimos que alcançam os incisos 1º e 2º do caput deverão ser alcançados até dia 31 de dezembro de 2025. Então vejam, pessoal, que esses três, a Lei 11.892 de 2008, o Decreto 6986, o Decreto 10.829 e o Decreto 11.443 definem as regras para a ocupação de cargos públicos. Então, é importante que cada um saiba disso para poder se preparar. Temos aí um ano pela frente ainda até o processo eleitoral ter início, mas é importante que a gente trabalhe com bastante transparência e informação para que todos possam se adiantar e se preparar para esse pleito. A participação democrática é fundamental para que nossos estudantes vivenciem a democracia e possam ter apreço a ela, né? Para que quando no futuro ocupem funções, possam defender a democracia, que não é um valor dado para sempre, ele tem que ser conquistado todos os dias. A democracia começa nas nossas instituições, por meio do respeito ao dissenso, por meio do respeito às opiniões divergentes e por meio da resolução de conflitos, por meio de mediação, por meio do diálogo e da conversa franca, né? Por meio dos colegiados que nós temos em todos os campos e dos colegiados superiores que tem na reitoria. É isso. A gente vai depois detalhar cada um desses decretos na sequência para vocês.